Bom, pessoal, bom dia. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo de número de elementos de um conjunto envolvendo três conjuntos agora. Os nossos últimos exercícios que nós corrigimos estavam envolvendo conjuntos com dois conjuntos apenas. Então, o primeiro exemplo está falando o seguinte, ó. Em uma pesquisa, realizada com 50 pessoas para saber que esporte elas apreciam entre futebol, basquete e vôlei, o resultado foi o seguinte: 23 gostam de futebol, 18 de basquete e 14 de vôlei. 10 gostam de futebol e basquete, 9 gostam de futebol e vôlei, 8 de basquete e vôlei e 5 gostam das três modalidades. Pergunta-se: quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes? Quantas gostam somente de futebol? Quantas gostam só de basquete? Quantas gostam somente de vôlei? E quantas não gostam nem de basquete nem de vôlei? E quantas pessoas gostam só de futebol ou só de basquete ou de ambos? Como nós tratamos aqui de um conjunto de um problema envolvendo três conjuntos, vamos fazer aquele nosso diagrama padrão, né? Envolvendo aqui os três conjuntos. Então nós vamos ter, ó, o conjunto das pessoas que gostam de futebol, que eu vou chamar pela letra F, o conjunto das pessoas que gostam de basquete e o conjunto das pessoas que gostam de vôlei, que eu vou representar pela letra V. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, sendo uma pergunta ou uma informação, começamos sempre pela interseção. E ele falou para nós o seguinte, que na interseção aqui, ó, dos três, existem 5 que gostam das três modalidades. Então vamos marcar aqui 5, que é a interseção dos três, tá? Voltando no problema, lendo o problema de trás para frente, 8 de basquete e de vôlei. Então basquete e vôlei tá essa interseção toda aqui, ó. Tá essa interseção toda aqui. Como ele já disse que são 8, eu já marquei 5 aqui, sobraram 3 para cá, tá? Ele diz também o seguinte, que 9 gostam de futebol e vôlei. Futebol e vôlei, então são 9. Futebol e vôlei são 9. Então é esse conjunto todo aqui. Como eu já lancei 5 aqui, sobraram 4 para colocar aqui, para dar os 9. Ele diz o seguinte também, que 10 gostam de futebol e basquete. Se 10 gostam de futebol e basquete está nessa interseção aqui, ó. Conjunto do futebol, conjunto do basquete. Já marquei 5 aqui, sobraram 5 para cá. Vamos para os conjuntos individuais. Ele disse que 14 gostam de vôlei. Então, isso tudo aqui, ó, tem que dar 14. Como eu já tenho aqui, ó, 4 mais 5, 9, mais 3, 12. Como são 14, 14 menos 12 que eu já lancei, sobraram 2 para eu lançar aqui, tá? No vôlei. Aí ele diz ainda o seguinte, que 18 pessoas gostam de basquete. 18 gostam de basquete. Então, isso tudo aqui, ó, tem que dar 18. Então, eu tenho aqui, ó, 13, 5 mais 5 mais 3, 13, 18 menos 13, sobraram 5 aqui. E disse ainda que 23 gostam de futebol. 23 gostam de futebol. Então, eu já tenho aqui, ó, 14, 23 menos 14 vai dar 9. Vai ficar 9. Ok? 19 com mais 4, 23. Fechou certinho. Bom, uma das perguntas do problema é do item A, que pergunta quantos não gostam de nenhum desses esportes. Ou seja, tem um quantitativo X aqui do lado de fora que a gente não sabe quanto que é. E para eu descobrir isso, já que ele informou lá na primeira linha do enunciado, que são 50 pessoas que foram pesquisadas, a soma desses valores todos aqui, ó, que estão no conjunto mais o x, tem que dar 50. Então, vamos fazer essa conta aqui, montar essa equação.
A gente já sabe o seguinte, que aqui, ó, eu vou ter 23, que é o pessoal que gosta de futebol. Então, essa soma aqui dá 23. Eu vou adiantar meus cálculos aqui. 23 mais 5 mais 3, 8, mais 2, que ficou faltando, mais o x, tem que ser igual a 50. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 23 mais 8, 31. 31 mais 3, 33. Mais x igual a 50. Nós vamos passar o 33 que está somando para o segundo membro da igualdade. Subtraindo, eu vou ficar com x igual a 50 menos 33. Isso vai implicar que x vai ser igual a 17. Então, esse quantitativo x aqui, ó, é igual a 17. Bom, nosso diagrama está completinho. Agora a gente pode começar a responder as perguntas que foram feitas, né? Então, eu vou baixar minha folha aqui um pouquinho. Tá ok? Vou chegar minha câmera para o lado de cá, para a gente começar a responder as perguntas do problema. Então, vamos lá. O item A. Ele perguntou quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes. É justamente o X que a gente estava procurando, né? Que é o 17. Então, a resposta do item A vai ser igual a 17 pessoas. A resposta do item B. Ele perguntou quantas gostam somente de futebol. As pessoas que gostam somente de futebol é igual a 9. Então, são 9 pessoas. Pergunta do item C. Quantas gostam só de basquete? O conjunto de basquete está aqui. As pessoas que gostam só de basquete igual a 5. Então, 5 pessoas. Resposta do item D. O item D. Quantas gostam somente de vôlei? As pessoas que gostam somente de vôlei, 2. Então, são 2 pessoas. O item E. Perguntou, e quantas não gostam nem de basquete, nem de vôlei? Olha só, quem não gosta de basquete nem de vôlei, ou só gosta de futebol, ou não gosta de nenhum dos esportes. Então, o total que eu tenho aqui é o quê? 9 mais 17, que vai ser igual a 26 pessoas. A pergunta do item F. Quantas pessoas gostam só de futebol, ou só de basquete, ou de ambos? Quem gosta só de futebol são 9, mais ou só de basquete, 5, ou de ambos, basquete e futebol somente, 5 também. Então, vou ter aqui 19 pessoas. Tá aí resolvido o primeiro exemplo, ok?